Olá, seja bem-vindo. Eu sou Carol Olival, Community Outreach Director da Full Sail University, e hoje a gente vai bater um papo sobre como funciona o visto para estudar na Full Sail University ou na maior parte das universidades americanas, quando a gente é um aluno internacional. Então, isso se aplica para todo mundo que não é americano, seja você brasileiro ou tenha qualquer outra nacionalidade que não seja a nacionalidade americana. Quando você vai estudar lá fora, as universidades recomendam você para um visto chamado visto de estudante, que é o I-20. Quando você entra no seu processo de application e é aprovado para estudar nos Estados Unidos, existe uma série de documentos que você precisa apresentar. Quando você fizer seu application para estudar na Full Sail University, você vai receber uma lista com todos eles. Resumidamente, esses documentos incluem uma garantia financeira de que você ou a sua família ou seus patrocinadores têm meios financeiros de arcar com o seu curso e com a sua moradia lá nos Estados Unidos. Você vai precisar validar os seus diplomas, o seu certificado, se você estiver fazendo bacharelado, o seu certificado de ensino médio, se você estiver fazendo mestrado, o seu certificado de graduação de bacharelado que você precisa ter para poder fazer o mestrado. E aí, junto com isso, a sua documentação, né? Ou a cópia do seu passaporte e tal. A universidade pega todos esses documentos e encaminha para o governo americano pedindo o seu visto de estudante. E aí, o que você faz localmente no seu país de origem é agendar a sua visita para a sua entrevista no consulado americano. Lá no consulado, eles vão conversar com você, perguntar o que você vai fazer nos Estados Unidos, por que você quer estudar na Full Sail ou na universidade que você tiver escolhido. E aí, recebendo o visto, você pode ir para os Estados Unidos. Que visto é esse que você recebe? É um visto de estudante. Estudante pode o quê? Pode estudar. Então, não dá para trabalhar nos Estados Unidos ao mesmo tempo que você está estudando. Existem muito poucas oportunidades de trabalho que são liberadas para visto de estudante. E elas são oportunidades de trabalho dentro da própria universidade. É claro que elas não são oportunidades de trabalho fixo, que vão te dar uma renda com a qual você possa contar para ajudar a pagar até a universidade. Até porque lembra que para você submeter o pedido de visto, você vai ter que ter mandado a garantia financeira, mostrando que você tem condições de arcar com o curso ou tem os seus pais, empresa, parentes que vão ajudar a patrocinar o seu curso. E aí, isso é a garantia para o governo americano de que você não vai trabalhar lá, porque o seu visto não te dá o direito, a autorização de trabalhar, de exercer nenhuma função profissional nos Estados Unidos enquanto você tem este visto de estudante. Mas vamos falar dessas oportunidades de trabalho dentro da universidade. No caso da Full Sail University, a gente tem várias posições para as quais os alunos podem se candidatar. Isso geralmente só pode ser feito a partir do terceiro mês de estudo e não existe uma garantia. Imagina a quantidade de alunos que querem pegar essas oportunidades de trabalho. Então, existe uma seleção dos alunos e esses trabalhos são por projeto, né? Você se candidata para cada trabalho que aparece, tem coisa aparecendo o tempo todo lá na universidade, e daí você sendo aceito, daí sim você recebe, geralmente nos Estados Unidos o pagamento é por hora, então não é um pagamento mensal nem nada disso. Você trabalha para aquele projeto e recebe para aquele projeto. É quase que uma ajuda de custo. É uma possibilidade de você ganhar um dinheirinho enquanto você está lá, mas não é um trabalho com o qual você pode contar para poder financiar os seus estudos nem na Full Sail, nem em nenhuma outra universidade. E lembrando de novo, nunca é demais lembrar que não é garantido que você vá ser contratado para fazer esses trabalhos. Vai depender do quê? Da oferta e da demanda, da quantidade de projetos que a gente tem, da quantidade de alunos se candidatando para poder contribuir com esses projetos, e vai depender também, eu diria até principalmente, do seu desempenho acadêmico. O fato da gente pedir pelo menos 3 meses de estudo antes de você poder se candidatar para um trabalho desses, é para que o professor possa ter acesso às suas notas, à sua frequência e assiduidade,
ao que os outros professores estão colocando no sistema sobre você, porque isso garante que a gente só vai oferecer essas oportunidades para aqueles alunos que realmente estão se dedicando com seriedade, estão tendo notas boas, estão trabalhando em equipe, enfim, estão contribuindo como se espera que um aluno contribua. Agora, depois que você se forma, se você tiver feito o curso no campus, se você tiver tido um visto de estudante para estudar nos Estados Unidos, a partir do momento em que você se forma, o seu visto muda. Ele muda para um visto chamado OPT, que é um visto que te dá o direito do Optional Training, que é um momento em que você pode estagiar de forma remunerada ou não, daí vai depender das vagas que aparecerem para você, das oportunidades que você pegar. Na verdade, é como aqui, né? A gente, aqui no Brasil, a gente estagia junto com a faculdade. Lá não, lá você se forma e daí você vai fazer o seu estágio. Para fazer o seu estágio, você vai usar o visto OPT, e aí é um momento depois da sua formação, né? Depois que você se gradua, tanto isso é válido para o bacharelado como para o mestrado, os alunos recebem um visto de OPT que dá direito a mais 12 meses nos Estados Unidos, daí sim, trabalhando de forma legalizada e recebendo, e aí acontecem várias oportunidades, às vezes os trabalhos também são por projeto, tem algumas oportunidades até dentro do próprio campus da Full Sail, mas a Full Sail organiza oportunidades de OPT para alunos internacionais nos Estados Unidos todos. Então, tem muito aluno de música que vai para os estúdios, vai para Nashville, tem muito aluno de cinema que vai para Los Angeles, enfim, Estados Unidos inteiro ali temos vagas através do Career Development. Tem vídeo aqui falando do Career Development, que é um departamento muito importante das universidades americanas e que na Full Sail é gigantesco e é um departamento que ajuda os nossos alunos e graduados a ficarem em contato com empresas, com vagas de trabalho, prepara os alunos para as entrevistas, faz essa ponte entre o aluno, o graduado e as empresas que contratam nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Uma coisa importante de lembrar, então vamos recapitular. Quando você aplica para estudar, você recebe um visto de estudante. Estudante só pode estudar, então não dá para trabalhar nos Estados Unidos. A universidade é responsável por você durante o período que você está lá. Se você resolver voltar para o Brasil, visitar a família e tal, você tem sempre que avisar a universidade. A universidade entra com pedido de interrupção de treinamento, de um período de paralisação de curso à universidade, porque enquanto você tem o visto de estudante, você está ligado à universidade. Daí, você se formou, o seu visto muda para um visto de OPT, que é o visto que te permite trabalhar de forma remunerada nos Estados Unidos. Todos os cursos, no geral, dão 12 meses de OPT. O que acontece depois desses 12 meses? Ou você encontra uma empresa, ou você vira um trabalhador que contribui com uma empresa que oferece um visto de trabalho para você, e aí essa é uma conversa que você precisa ter diretamente com a empresa que está te contratando e entender quais são as formalidades para você poder receber esse visto de trabalho e o quanto isso custa, porque existe um custo do visto de trabalho que às vezes as empresas combinam que vai ser descontado do próprio salário do funcionário. Mas, de novo, isso já é uma coisa entre você e a empresa que você vai estar trabalhando, e esse visto de trabalho não tem absolutamente nada a ver com a Full Sail. É fácil conseguir um visto de trabalho para continuar morando lá? Não é fácil, porque tem um custo, e mesmo que esse custo seja descontado do seu salário, a empresa fica responsável por você enquanto você está morando lá nos Estados Unidos. Então, você precisa realmente ser um funcionário muito bom, muito focado, precisa valer a pena para a empresa oferecer esse visto para você. Eu sempre falo que as pessoas que vão para os Estados Unidos com a ideia de conseguir montar uma carreira internacional, morar lá, tem que ir muito focado para ser uma pessoa com um perfil muito, muito diferente da maioria, uma pessoa que vale a pena para a empresa, precisa se tornar realmente necessário para o corpo de funcionários da empresa, porque senão você não consegue o visto de trabalho, né? E daí, acabando o seu OPT, você precisa voltar para o Brasil, e aí é claro que toda essa experiência vale muito. A gente sabe que no Brasil a gente valoriza muito a língua inglesa, um diploma internacional, experiência internacional.
Isso valoriza muito o seu passe aqui no Brasil. Mas se você tiver o sonho de conseguir um emprego e um visto de trabalho para ficar lá nos Estados Unidos, eu sempre digo que você tem que ir desde o primeiro dia focado, você tem que ser o aluno top da turma, você tem que ter as melhores notas, você tem que ir com a cabeça concentrada nesse sonho. Aí sim, você consegue mudar o seu visto de OPT para um visto de trabalho e poder ficar lá nos Estados Unidos. É isso então, gente. Assim que funciona o visto, não só na Full Sail University, mas o visto para estudar em qualquer universidade americana. É importante pesquisar e ir com bastante consciência disso, para não se decepcionar e não perceber no meio do caminho que talvez você não tenha fôlego para passar por todo esse processo. É muito gostoso ver os brasileiros que passam por esse processo. Tem vários que acabam ficando lá, sim, mas a gente não pode nunca garantir que vai ser o caminho natural uma empresa oferecer um visto de trabalho para um graduado, não só brasileiro, como internacional, de qualquer país. É um custo moral e às vezes financeiro muito grande para a empresa, então as empresas pensam muito e só oferecem essa possibilidade realmente para aqueles que fazem diferença. Então você tem que ir já com isso na cabeça, pensando, vou fazer a diferença, vou ser o graduado. Isso aí, pessoal, até mais. A gente se encontra de novo em breve aqui em algum outro vídeo do canal da Full Sail Brasil Community. Até breve.